agora, Carol? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um E Agora, Carol. No programa de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as doenças inflamatórias intestinais. Doenças bastante recorrentes nos consultórios dos gastroenterologistas e bastante recorrente no meu consultório também, principalmente por trabalhar mais com a área de gastro, com a área intestinal. Essas doenças, elas são divididas em duas classes, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Mas primeiro vamos entender o que são, basicamente, de forma bem simplificada, as doenças inflamatórias intestinais. São doenças que afetam o intestino ou o trato gastrointestinal a partir de alterações genéticas, ambientais, do sistema imunológico e da barreira da mucosa. O indivíduo precisa ter uma predisposição genética para daí, a partir de uma alimentação incorreta ou de um fator de estresse ou um fator medicamentoso, desenvolver o quadro agudo da retocolite ou da doença de Crohn. A partir do momento que o indivíduo teve essa primeira agudização, inicia-se um processo inflamatório bastante importante. No caso da retocolite, esse processo inflamatório acontece mais no epitélio do intestino e no caso da doença de Crohn, essa inflamação torna-se mais profunda por toda a parede, na verdade, do intestino. Mas as duas promovem um processo inflamatório bastante importante. Esse processo inflamatório, ele começa a degenerar todo o intestino, alterando desde as vilosidades intestinais até realmente a parte estrutural do intestino. Os sintomas são bastante comuns entre as duas doenças. No caso da doença de Crohn, um pouquinho mais alterados, mais fortes, vamos colocar assim. Mas os sintomas podem iniciar com dor, com cólica, com febre, com alteração no hábito intestinal, principalmente para diarreia, emagrecimento, anemia, alterações de imunidade que vão provocar outras doenças já pela má absorção de nutrientes que o processo inflamatório promove no intestino, inibindo a absorção dos nutrientes. Então é difícil um paciente com doença inflamatória intestinal não procurar ajuda ou não procurar diagnóstico, porque realmente os sintomas são bastante desconfortáveis e persistentes. Eles não tendem a melhorar sem uma conduta, uma terapêutica médica adequada. Então é importante lembrar que a partir da sensação desses sintomas, do indivíduo conseguir entender que ele está tendo sintomas e ele precisa de ajuda, ao procurar um médico especialista serão feitos vários exames para realmente confirmação desse diagnóstico. A partir da confirmação, o tratamento medicamentoso é necessário em praticamente a maioria dos casos e o médico vai falar com certeza com mais autoridade do que eu sobre isso, mas além do tratamento medicamentoso é necessário um acompanhamento nutricional. Como eu falei no começo aqui da nossa conversa, é uma patologia, são duas patologias que alteram extremamente a capacidade do intestino absorver os nutrientes. E também, como os sintomas têm muita relação com diarreia, com cólicas, com estufamento, nós também precisamos fazer uma alteração do que está sendo ingerido por aquele indivíduo no momento da crise, no momento da inflamação, porque alguns alimentos vão piorar os sintomas. Então, quando eu recebo um paciente no consultório com uma doença inflamatória intestinal, a primeira frase que eu costumo dizer é o seguinte: você não tem uma dieta pré-estabelecida para o resto da tua vida a partir do momento que você teve o diagnóstico. Existe uma dieta para o momento da crise, onde a inflamação está acontecendo, e existe uma dieta para um momento de remissão, onde o intestino não está inflamado. No momento de crise, no momento do processo inflamatório agudo, nós precisamos evitar todos os alimentos que são fermentativos, porque a maior produção de gases naquele momento vai piorar a cólica, vai piorar a diarreia e, consequentemente, agravar o estado nutricional desse paciente. Então, nós vamos evitar leite, nós vamos evitar feijão, carnes vermelhas, excesso de doces, trigo em alguns casos, até que o medicamento fosse feito, todos os sintomas venham a melhorar e o paciente consiga, saindo do processo inflamatório, começar a consumir de novo esses alimentos fermentáveis. Outro cuidado, fibras alimentares. Se o indivíduo está com uma diarreia bastante importante naquele período, é claro que ele não vai consumir frutas com bastante fibra insolúvel. O mamão, a laranja, o abacate, nesse momento só vão piorar a sua diarreia. Não foram os alimentos que provocaram a doença no paciente, mas a partir do momento que a doença está ali instalada e existe uma inflamação,
o consumo desses alimentos vão piorar os sintomas. Outro detalhe, passado o processo inflamatório, o paciente pode alimentar-se normalmente. Para quê? Para que ele consiga melhorar o seu estado nutricional e futuramente, existindo a possibilidade de uma nova crise, que claro que a gente sempre tenta evitar, o paciente possa estar bem nutricionalmente para conseguir aguentar todo o processo de inflamação. Mais 2 detalhes importantes. Existe a necessidade do paciente com doença inflamatória intestinal ter um acompanhamento nutricional para que sejam avaliadas todas as deficiências decorrentes da má absorção. Então é feita uma avaliação de toda a composição corporal com relação à proporção de massa muscular e de perdas musculares durante o emagrecimento e também a reposição de todas as vitaminas que vão também auxiliar na recuperação da imunidade desse indivíduo. Existem também suplementos específicos para modulação da flora, como probióticos, glutamina, que vão auxiliar, além da reposição proteica, auxiliar na recuperação do quadro nutricional, na força, na resistência física e principalmente na modulação do intestino para que ele tenha a capacidade de reabsorver novamente esses nutrientes que no momento da inflamação ele não tinha capacidade de fazê-los. É um tempo curto para falar de uma doença tão extensa, mas você que tem esse quadro de doença inflamatória intestinal, lembre-se dessa dica. Para que você tenha uma capacidade de imunidade suficiente para não fazer recidivas e crises de repetição da sua doença, você precisa estar nutricionalmente bem acompanhado. Só assim você terá menos crises, menos necessidade de tanta medicação. O seu médico com certeza vai reafirmar essa orientação que eu estou te dando, mas comece já você a prestar atenção nesse detalhe. Eu espero que as dicas tenham sido válidas. Te espero no E Agora Carol da próxima vez e continue nos acompanhando em todos os programas do Portal TV Medicina e Saúde pelas redes sociais. Até! E agora, Carol?